Olá, nós somos a Comissão de Análise da Realidade Socioeconômica e nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês um pouquinho sobre como que você vai fazer para ingressar na UFG como um dos nossos estudantes. Então vamos lá? Então, a primeira coisa que você precisa conhecer um pouco é da UFG, né? Então, nós somos universidade pública com mais de 60 anos, nós somos universidade gratuita, isso significa que você não paga para estudar na UFG, quem custeia é o fundo público. Atualmente, nós temos mais de 22 mil estudantes, temos vários cursos de graduação e de pós-graduação, e nós estamos em 3 campos: Goiânia, a atual capital do estado de Goiás, Cidade de Goiás e Aparecida de Goiânia. Com muito orgulho, nós somos uma das melhores universidades do Brasil. Então, acessando o site da Prograde, você vai poder ver um resuminho, né, dos vídeos. Então, você pode assistir vídeos de todos os cursos que você tem interesse. Eu vou deixar a descrição aqui embaixo, né? É muito interessante para você conhecer um pouco mais sobre o que é necessário para você ingressar naquele curso, quais são as habilidades. Então, é bem interessante. Então, tem várias formas de você ingressar na UFG, eu coloquei 4 aqui, vou falar bem rapidinho, que é o SISU, o processo seletivo de vagas complementares. Esse processo seletivo ele acontece 2 vezes por ano, você utiliza qualquer nota do Enem, tá? Você tem que entrar no site do Instituto Verbena, vou mostrar daqui a pouco. Tem também a forma de transferência de outras instituições, e o programa UFG Inclui, que é um programa que atualmente ele destina vagas apenas para estudantes indígenas e quilombolas e estudantes também para o curso de Letras Libras, tá? Então, esse aqui é o site do Instituto Verbena. Você vai entrar no site e vai procurar aqui, ó, pela aba de ingresso na UFG. Aí você vai ver o SISU e também vai ver outras formas de ingresso. Nesse vídeo especificamente, nós vamos falar só sobre o SISU, tá? Então, o SISU, ele é o Sistema de Seleção Unificada, ele é um sistema eletrônico, ele é gerido pelo MEC e nesse sistema as universidades disponibilizam, né, as vagas nos seus cursos. Então, você tem que ter feito o Enem, que vocês já conhecem muito bem, né, o Enem. E quando saem as notas do Enem, você já acessa o site do SISU conforme o cronograma, né, conforme aquele calendário, para você fazer a sua inscrição. No ato da sua inscrição, você vai escolher a universidade, a sua opção de curso e também a forma de participação, que é o que nós queremos explicar um pouco melhor para vocês como que funciona. Então, é você quem faz essa escolha, tá? Então, as formas de participação. Nós temos 2 formas de participação. Então, a primeira, que é por ampla concorrência, qualquer estudante pode participar. É nessa forma de ingresso, são disponibilizadas 50% das vagas. E a segunda forma é pelo sistema de cotas, onde também são disponibilizados os outros 50% dessas vagas. Então, vamos explicar melhor como que funciona esse sistema de cotas. Então, em 2012, a presidenta, né, Dilma Rousseff, ela promulgou a Lei 12.711, que vai ser a legislação que vai estabelecer essa política de cotas nas instituições federais. Então, as universidades federais e os institutos federais que têm cursos de graduação têm que seguir o que está previsto nessa lei para o ingresso, né, dos estudantes. Essa lei vai mesclar objetivos que são de inclusão social e de reparação social para incluir grupos que estavam historicamente excluídos. Então, ela vem para tentar corrigir uma desigualdade. Então, os estudantes, por exemplo, do ensino médio de escolas públicas, eles são a maioria dos estudantes que concluem o ensino médio. Só que nas universidades públicas, eles não eram a maioria. Então, essa legislação ela vem para corrigir esse tipo de é um erro mesmo do sistema, né? Então, as universidades já vinham fazendo as suas próprias formas de ação afirmativa, mas a lei de 2012 ela vai fazer uma padronização para as instituições federais, tá? E aí, quando a lei padroniza, ela vai selecionar alguns grupos, e esses grupos são, primeiro, pessoas que estudaram em escolas públicas no ensino médio, pessoas que têm renda inferior, que é o que a gente chama de RI, pessoas pretas, pardas, indígenas, que a gente chama de PPI, e pessoas com deficiência, que a gente coloca lá na sigla como CD,
tá? Então, pelo menos desde 1999, o Congresso discutia, mas só em 2012 é que a legislação vai entrar, né, em vigor e vai estabelecer, né, esses grupos aqui como grupos para ingressar pelo sistema de cotas. E aí, pelo sistema de cotas, você pode, inclusive, selecionar mais um tipo de cota. Por quê? Porque a cota, ela vai ser pelo perfil individual de cada um. Então, se eu não sou uma mulher preta, por exemplo, eu não posso concorrer como PPI. Por quê? Porque eu não sou uma mulher preta. Se eu não sou preta, nem parda e nem indígena, eu não posso concorrer para cotas que aparece essa sigla aqui, ó, que é o PPI. Se eu não tenho renda inferior, eu não posso concorrer para nenhuma cota que tenha o RI, eu tenho que concorrer como RS. A gente vai mostrar direitinho para vocês o que significa. Se eu não sou uma pessoa com deficiência, eu não posso concorrer para as cotas CDs. Mas se eu sou, por exemplo, uma pessoa, essa moça aqui, vamos chamar ela de Júlia. Vamos dizer que a Júlia, ela não tem renda inferior, a família dela tem uma boa condição socioeconômica, mas ela é uma mulher parda e uma pessoa com deficiência. Então, ela pode concorrer por esta modalidade aqui, ó, RS, PPI, CD. A Júlia é de baixa renda, então ela pode concorrer como RI, PPI e CD. Vai ficar mais claro, eu acho, para vocês ao longo da apresentação. É importante vocês lembrarem que você precisa ter estudado em escola pública no ensino médio. Se você não estudou em escola pública, você não pode participar pelo sistema de cotas. Esse é o critério número 1. Ah, mas eu estudei em escola particular com bolsa. Não posso concorrer pelo sistema de cotas, tá? O sistema de cotas, ele é em primeiro lugar para estudantes de escola pública. Ah, mas eu sou um jovem negro. Mas eu estudei escola particular. Não posso concorrer pelo sistema de cotas. A sua concorrência será pela ampla concorrência, tá ok? Isso é muito importante você saber para você não ser indeferido e acabar, né, que perder ali a sua vaga e ter que fazer o Enem de novo e tentar no ano seguinte. Então, vamos lá especificar o RI. Por que a gente está dando ênfase no RI nesse vídeo? Porque a CARS é a comissão, né, que vai verificar esse perfil aqui, que é o perfil de renda inferior. Então, aqui a gente traz uma imagem, aqui é a imagem da lei, tá vendo? Da legislação, que vocês estão vendo aí, ó, que no artigo 1, no parágrafo único, vai dizer que ao menos 50% das vagas que já são reservadas tem que estar reservadas para estudantes de renda inferior. E inferior, quando a gente fala de renda inferior, ela é inferior ao quê? Ela é inferior a um salário mínimo e meio, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai ver aqui, ó, na lei de cotas, né, que estabelece essas vagas reservadas para pessoas de baixa renda. Então, quem é RI, né, vai ser identificado lá pela cota de RI. Quem é RS, que é renda superior, eu gosto também de dizer independente da renda, porque você pode até ser RI, mas concorrer pelo RS não tem problema. Você tem que saber disso, porque você que vai fazer a escolha, mas toda cota que você escolher, você vai ter que comprovar que de fato tem aquele perfil, tá bom? Então, se você é uma pessoa de baixa renda, você está dentro daquele grupo de pessoas cujo núcleo familiar, então não é você sozinho, ah, eu sou desempregado, sou de baixa renda. Não, é você e a sua família, tá? Então, a pessoa cujo núcleo familiar tem a renda de até 1,5 salários mínimos. Aí aqui a gente chama a atenção de vocês para três coisas. Primeiro, o valor da renda, ele vai variar de ano para ano. Por quê? Por causa do salário mínimo. O salário mínimo muda o valor, então esse valor da renda vai também ser alterado todos os anos. A UFG, ela é uma instituição que ela utiliza a renda bruta e não a renda líquida. Então, vamos supor que a renda da sua mãe seja R$ 2.000 a renda bruta, mas lá no contra-cheque dela, ela tem, sei lá, um empréstimo que desconta R$ 500, é R$ 1.500. A renda que a gente vai calcular não é R$ 1.500, tá? É a renda bruta, ou seja, a renda total, R$ 2.000. Isso é muito importante também para você não ser indeferido por renda superior. E a outra coisa é que você sempre tem que ler o edital de vagas, para você saber direitinho, né, quais que são ali os critérios. Então, para fixar, RI, renda inferior, RS, renda superior, ou melhor, independente de qual que é a renda, tá bom? Então, outro detalhe, essa renda, ela é, na UFG, bruta. Outra coisa, ela é
familiar, tá bom? E aqui é só alguns exemplos para vocês perceberem como que vocês podem fazer o cálculo da sua renda. Eu trouxe 3 modelinhos de família, só mesmo para a gente fixar isso. Então, nessa família 1, a gente vai ter uma avó, que ela tem 2 salários, aqui é o salário mínimo de 2023, tá? 2.640, então, equivalente a 2 salários. A mãe tem uma renda de 3 salários e o filho não tem nenhuma renda. Então, a gente vai ter quanto de renda tem essa família? 5 salários mínimos. Então, essa é a renda familiar. Mas o cálculo que a gente vai utilizar é a renda per capita, ou seja, por pessoa. Então, se a família tem 3 pessoas, essa renda vai ser igual a R$ 2.200. Já que na família 3, a gente tem o pai com um salário e a mãe que está desempregado. O filho trabalha, ele também tem uma renda, né? De um salário mínimo. Então, aqui a gente vai ter, ó, a renda de 2 salários mínimos, a renda per capita 880, porque é a renda total dividido por 3. Aqui, na família 3, a gente vai ter uma mãe com a renda de 3 salários, a outra mãe que está desempregada e 2 filhos. Então, nós aqui temos uma família de 4 pessoas. Então, a renda vai ser a renda total, que no caso aqui são 3 salários, porque uma mãe está desempregada, e vamos dividir, né, esses 3 salários, o valor total de 3.960 por 4, o que vai dar R$ 990. Ah, mas além da renda de salário, a minha família também tem outro tipo de renda. Por exemplo, a gente recebe um aluguel. Então, isso também entra no cálculo de renda, tá? A renda vai ser o salário ou qualquer outro rendimento que a família tenha, tá bom? Então, a gente vai pensar agora. Então, vamos calcular aqui quem desses 3 tipos aí de família vai poder ingressar pela renda inferior. Então, aqui, ó, renda inferior, a gente sabe que é inferior a um salário mínimo e meio. Um salário mínimo em 2023 equivale a 1.320. Então, 1.320 mais a metade de 1.320 dá 1.980. Esse é o valor máximo para o estudante, né, dessa família poder concorrer como RI. Ai, Paloma, deu R$ 2.000. Posso concorrer? Não, tá? Não pode. Então, você tem que fazer esse cálculo e se você estiver fora desse perfil, você tem que concorrer como RS. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, então a gente vê que o candidato que for da família 1, que tem 2.200 de per capita, ele não pode concorrer como RI, tá? Ele tem que concorrer como RS, que é independente da renda, ou mas pode colocar, por exemplo, o PPI, o CD, se ele for, né? Dentro também desse grupo de pessoas. Aí aqui, família 2, ok, 880, família 3, ok, também 990. Aí aqui é só um exemplo para fixar mesmo de como que funciona o sistema de cotas. A gente tirou lá do site do Brasil Escola. A gente vai ter aqui, por exemplo, um curso que tem 100 vagas, vamos dizer, pedagogia, por exemplo. Então, pedagogia tem 100 vagas. Dessas 100 vagas aqui, 50 vão ser destinadas à ampla concorrência, ou seja, qualquer pessoa pode concorrer a essas 100 vagas. Mas nós vamos ter aqui, ó, as cotas para os estudantes de escola pública, que são as outras 50 vagas, que a gente também já viu como funciona. E aí a gente vai ter a outra subcota, que é a subcota de renda. Então, a gente vai ter aqui a renda inferior e a renda superior, certo? E as outras modalidades, que é o PPI, o CD e o demais. Demais aqui significa cotas mistas, por exemplo, RI, PPI, RI, PPI, CD, RI, CD, RS, entendeu? Que vocês também já aprenderam, é só mesmo para fixar. Quem vai fazer a escolha é você. E aí é uma observação muito importante que nós temos, é de que, independente da cota que você escolhe, você vai ter que comprovar que você pertence àquele grupo. Não adianta tentar fraudar, porque você vai ter que se apresentar documentação para comprovar que você de fato pertence àquele grupo. E é por isso que existem as comissões de verificação. E é assim que a gente chega até nós, né? A CARS, a Comissão de Análise da Realidade Socioeconômica. Então, esse aqui é só para vocês entenderem como que funcionam as cotas. Vai depender, né, de qual cota você escolheu, qual comissão você vai passar. Vamos supor, você escolheu RI, então você vai passar na comissão
de análise da realidade socioeconômica. Ah, não, eu não coloquei RI, mas eu coloquei PPI, porque eu sou uma mulher parda. Não tem problema. Então, você não vai passar pela nossa comissão, você vai passar só no PPI, que é a Comissão de Heteroidentificação. Observação importante: todos os estudantes passam pela comissão de escolaridade, tá? Todos, inclusive quem não vai ingressar pelo sistema de cotas tem que comprovar que concluiu o ensino médio. Então, todos vão passar pela comissão de escolaridade, só que quem ingressa pelas cotas tem que comprovar, né, que estudou em escola pública. Este é o detalhe. Então, vamos lá, vamos para a parte mais prática para vocês entenderem. Então, vocês vão colocar aí, ó, no buscador, SISU UFG. Eu cliquei no SISU UFG de 2023, vai ter uma página própria de qual site? Isso mesmo, Instituto Verbena, tá? No nosso caso aqui da UFG. Aí você vai ver documentos importantes, como edital, cronograma, as instruções para matrícula. Aqui a gente está chamando a atenção para o edital, que tem todas as regras gerais, e para o instruções para matrícula. Então, o instruções para matrícula, ele é a parte aqui, ó, do edital. Vou estar mostrando aqui para vocês, ó. Cliquei, tá vendo? Vai aparecer aqui todas as condições que você precisa ter para matrícula. Então, vai mostrar quais são os documentos, aqui aparece aí agora, ó, a tabelinha com as siglas que vocês já sabem o que significa. E a gente vai descer um pouquinho aqui, ó, para mostrar quais são as documentações para quem é RI, renda inferior. Tá vendo? Então, nós vamos ter documentos gerais e documentos também por grupo, que são documentos de renda. Vamos lá entender um pouco melhor isso. Então, documentos gerais. Esses documentos são do núcleo familiar. Então, se você mora, sei lá, com seu pai, com sua mãe, ou com a sua avó, ou você mora você, seu tio, sua tia, você, seu primo. Então, vai depender de com quem de fato você reside. Você vai apresentar de documento geral, primeiro, CPF, RG, ou certidão de nascimento, caso a pessoa ainda não tenha o RG. Extrato bancário das contas, pelo menos dos últimos 3 meses. O comprovante de despesa, né? Então, talão de energia, de água, de aluguel. O quadro da composição familiar, que é onde você vai fazer a autodeclaração de quem são as pessoas com quem você mora. E a documentação de renda. Essa documentação, ela é por categoria. Então, vai depender de onde, né, daquela pessoa que tem renda, de qual categoria que ela estiver. Então, se ela for assalariada, ela vai ter um grupo próprio de documentos. Onde vocês vão ver isso? No anexo 4, o anexo de instruções para matrícula. Ah, não, mas a minha mãe trabalha como MEI. Então, lá você vai buscar na categoria MEI. Ah, não, meu pai é informal, ou seja, sei lá, ele vende água no sinal. Então, ele é informal. Lá tem o grupo de documentos específicos. E dentro desse grupo de documentos pode incluir, por exemplo, o contra-cheque, a declaração, a comprovação de despesas, né, que vocês têm, por exemplo, como MEI, como um profissional liberal, sei lá, dentista, médico, né, a depender mesmo de cada realidade. Ah, minha avó é aposentada, minha mãe é aposentada. Então, tem tudo isso lá no edital e não se esqueça de comprovar também as outras rendas, como eu já dei o exemplo do aluguel, tá? Então, deu tudo certo, minha nota deu, fui convocada para matrícula na UFG. Como que vai ser depois que eu fui convocada? Então, você vai comparecer presencialmente, tá? O UFG ainda faz matrícula só presencialmente. Você vai ver no cronograma a data certinho da matrícula, o escalonamento do seu curso, para você ir direitinho no dia do escalonamento do seu curso. E você vai passar pela entrevista nas comissões. Então, se você escolheu alguma cota de RI, você vai passar na CARS. E aí a sua entrevista é com a assistente social. Se você escolheu alguma comissão do PPI, então você vai passar pela banca de heteroidentificação, né? Então é uma banca porque é mais de uma pessoa. E se você escolheu o CD, também você vai passar pela banca, vai apresentar lá tudo no formulário próprio, tem tudo isso no Instruções para Matrícula, tá? E também vai apresentar a documentação da sua conclusão do ensino médio. E depois, né, você vai passar pela comissão e lá você vai apresentar, né, os seus documentos. Né? Caso faltou algum documento, você vai ter até o último dia lá da matrícula para você apresentar. Se você não apresentar, você já será indeferido por falta de documentos, tá? Ah, não, apresentei tudo lá na comissão de realidade, mas não apresentei todos os documentos lá no CD.
né, lá no pessoa com deficiência, faltou o formulário assinado direitinho pelo médico. Então, você fica indeferido, porque você não pode ser aprovado só em uma comissão. Quando você escolhe uma cota, você assume a responsabilidade de que você tem aquele perfil e vai apresentar o que é necessário, tá bom? E aí, o seu resultado, então, poderá ser deferido ou indeferido. Se você for deferido em todas as comissões, você vai fazer matrícula e será nosso estudante. Se você for indeferido, você pode recorrer conforme as regras do próprio edital ou só participar, né, no ano que vem. Então, entrei, né? Então, assim, entrei, deu tudo certo, é aqui na UFG. Ok, mas você tem que ter atenção, porque eu estou mostrando para vocês aqui um pouco da realidade da UFG. Caso você escolha outra universidade, aí você tem que ver o edital dessa outra universidade, quais são as regras, quais são os documentos. Então, você já confere o que é necessário. Inclusive, você pode fazer isso antes, né? Porque logo que saem as notas, aí vem aquele turbilhão de informações, né, do SISU. E aí, tudo bem, deu certo, entrei na universidade, mas eu sou de baixa renda. Como que eu vou me manter no curso? Como que eu vou frequentar a universidade, sendo que eu não tenho condições econômicas? Vamos lá dar algumas dicas para vocês. Então, é importante a gente sinalizar que existem vários programas e bolsas que são direcionados aos estudantes. A assistência estudantil é só para quem é de baixa renda, tem uma legislação própria, a renda também é um salário mínimo e meio, você não precisa ter ingressado como RI para ser usuário da assistência, tá? Pode ser qualquer cota, inclusive ampla concorrência, não tem problema. E tem outras bolsas, como a iniciação científica, a monitoria, estágios com bolsa, o ProLicen, que é um programa de bolsa só para quem é da licenciatura. Você vai identificar essas informações no site da própria universidade, tá? Nós vamos falar aqui da assistência estudantil, porque nós, da CARS, estamos vinculados à PRAE, né? Que é quem realiza, né, a assistência estudantil aqui na UFG. Então, aqui a PRAE, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, nós somos responsáveis, então, por implementar essa política de assistência que atende os estudantes de baixa renda. E o nosso objetivo é esse, é contribuir com os estudantes que apresentam mais dificuldade socioeconômica para se manter na universidade e apoiar, né, o protagonismo desses estudantes. Para a gente fazer isso, a gente usa um recurso, que é o recurso do PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, é um decreto-lei, tá aqui o número direitinho, caso você queira ler. Ele estabelece também como um perfil estudantes com renda de per capita bruto e familiar de até um salário mínimo e meio. E com esse recurso a gente vai executar programas e também bolsas, né? Então, os programas são atendimentos indiretos, como, por exemplo, alimentação, restaurante universitário. Então, a UFG tem o RU, né? No RU, a gente fornece café da manhã, almoço e jantar com um valor muito mais acessível. Então, sei lá, você vai comer uma marmita aqui em Goiânia, né? Você vai lá no restaurante, você vai gastar R$ 20. Se você for estudante da UFG e vai comer no restaurante universitário, hoje você vai pagar R$ 4, né? Então, é o programa mesmo para contribuir mesmo com os estudantes para que eles possam comer enquanto estão na universidade. A Casa de Estudante, junto com a Bolsa Moradia, compõe o programa de moradia estudantil, que é destinado exclusivamente para quem não é de Goiânia. Então, não pode ser de Goiânia nem da região metropolitana de Goiânia, tem que ser de outras cidades, estados ou países. Esporte e lazer, entre outros. Tudo isso tem no site da Praia. Outras bolsas, por exemplo, a Boi Pedagógica, uma bolsa de R$ 500, a Bolsa Canguru, que é só para quem é pai ou mãe de criança de até 5 anos. Então, tem várias coisas. Vocês vão ver essas informações aqui, ó, no nosso site, tá? Você vai clicar aí no nosso site, você vai ver aí a apresentação, a nossa equipe, quais são os serviços, viu que tem mais do que eu coloquei no outro? Aqui, quais são os programas e bolsas, tá vendo? Tem como que você se inscreve. Tem tudo aí, ó. Editais também, tá vendo? Os editais dos anos anteriores, aí você pode clicar, você pode ver, tá? Os editais, tá vendo? Então, você vai entrar lá no nosso site e vai navegar e vai buscar várias informações lá, tá bom? Então, essa apresentação, gente, ela foi uma apresentação geral. Eu tentei fazer ela um pouquinho mais detalhado, para que você possa mesmo se ambientar. Então, nós agradecemos a sua atenção até aqui. Nós somos a CARS, a Comissão de Análise da Realidade Socioeconômica, somos assistentes sociais da Coordenação de Serviço Social da PRAE.
que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que você também já conhece. Agradeço mais uma vez, espero que esse vídeo tenha servido, né, para você se informar, para você se inteirar. Espero que vocês compartilhem com outras pessoas também. E mais uma vez, né, muito, muito, muito obrigada pela sua atenção.